Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Piloto, seu ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. Hoje a gente está com a bancada completa, né? Coisa boa, sempre bom aqui estar com os nossos especialistas, senhor Gustavo Prudêncio e senhor Jefferson Almeida. Isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos, ou bom dia, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, né? É um prazer receber vocês aqui, para a gente estar conversando mais um pouco com outro convidado muito especial nessa noite, neste dia, neste horário que você vai estar assistindo aí também. E aí, Gustavão, como é que estamos para hoje? Lucas? 100%? Beleza, Jefferson. Vamos aí gravar outro episódio, um convidado também muito bacana para a gente conhecer um pouco mais dessa estrutura dele ali, então vai ser um programa bem bacana. Show de bola, show de bola. Pessoal, lembrando sempre que esse programa é apoiado pela Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual, e também pela Start Sublimação, que é quem faz as canequinhas. O pessoal tá botando aqui embaixo, aqui, o Brunão da edição tá colocando para nós ali, @Atitude Vídeo Produtora. Segue os caras lá no Instagram, né? Eu acho que é Instagram só que eles têm, não lembro se eles têm conta, mas... Enfim, não lembro, depois eu passo para vocês, mas eu acho que é só no Instagram. E Start Sublimação, que tem conta no Instagram lá também. E tem o telefonezinho de contato para poder fazer enfim, as sublimações que vocês necessitarem. Hoje a gente tem um convidado mais que especial, que é um tema mega importante. Eu acho que é um problema aí que várias e várias concessionárias, não só concessionárias, outros ecossistemas de negócio também enfrentam, que é a dificuldade em reter a informação quando um cliente entra em contato, porque muitas vezes ele é atendido por uma determinada pessoa, essa pessoa sai da empresa, enfim. E a gente trouxe um cara aqui fenomenal, que é o senhor Roberto Fonseca, fundador da Lydia Sistemas. É o sistema que é voltado aí para controle de leads. Então seja muito bem-vindo, senhor Roberto. É uma honra estar te recebendo aqui. Valeu, Lucas. Obrigado pelo convite. Jefferson, Gustavo, é um prazer estar falando aqui com vocês sobre inovação, tecnologia e principalmente, né, como a tecnologia pode estar fazendo a diferença aí no mercado automotivo e ajudando as concessionárias a vender mais com maior eficiência. Pô, que fantástico, obrigado mesmo. E já vou devolver a palavra para ti, porque eu quero saber o porquê do nome Lydia e como que iniciou a Lydia, né? Quem é a empresa Lydia, qual o segmento que vocês atuam, num determinado nicho. Enfim, quero conhecer um pouquinho aí, queria que tu pudesse já falar um pouco sobre a tua empresa. Legal, Lucas. A Lydia é uma startup. Então, uma startup nada mais é do que uma empresa com base tecnológica que vem para resolver um problema de mercado. Como o Uber, como o Airbnb, né? São empresas que têm alto grau de escala, conseguem resolver um problema muito rápido e principalmente, né, com base tecnológica. A Lydia, né, nasceu assim como um projeto piloto dentro de um grupo de concessionárias, onde o desafio que era lá em 2017? Eu ter o marketing tirando o orçamento das mídias tradicionais, como jornal, rádio, televisão, e começando a investir pesado no digital. Então, em dado momento, eu olhava para o showroom da concessionária, estava acostumado ali a receber 10, 15 clientes dia. Com o marketing investindo no digital, eu estou recebendo clientes de maneira online, de maneira muito exponencial. Ao invés de estar recebendo 10 clientes no dia, estou recebendo 100, 200 em um único dia. E o cliente digital nada mais é o cara que está entrando na tua concessionária, de fato interessado num produto, querendo comprar algo, mas de maneira virtual. E aí o vendedor ainda precisava entender essa mudança de mindset, essa mudança de comportamento, que lá em 2017 começa, né, a tomar velocidade e é muito acelerado durante a pandemia. Então a Lydia nasceu dentro do grupo de concessionários, onde eu tinha esse desafio de ajudar o marketing a melhorar o atendimento desses clientes digitais, e também ajudar o vendedor a mudar o mindset de o cliente que vem pelo digital, ele é tão importante quanto aquele que está entrando pelo teu showroom. A partir disso, a gente começou a entender o cenário, que basicamente era o cliente vinha pelo Facebook, vinha pelo site da concessionária, clicava no anúncio. Isso alguém de marketing precisava pegar a informação, ia repassar por um vendedor e esperava o vendedor fazer contato. O vendedor até então pensava, poxa, esse cliente eu vou fazer quando eu tiver um tempo. Agora eu vou atender o que está chegando pelo showroom. E na verdade, hoje mais ainda, o cliente digital ele quer imediatismo.
O Jefferson clicou no anúncio, quer comprar um carro, ele quer receber esse contato máximo, o mais rápido possível. Porque diferente daquela época, que ainda o cliente visitava as concessionárias, ia fazer a pesquisa em loco, hoje o cliente está com abas, né, no navegador dele, fazendo a busca. Então o desafio era esse, dar velocidade. A gente criou então o termo aceleração de lead, que basicamente o que é? Ajudar o vendedor a acelerar esse atendimento, atender muito rápido. Lá nessa concessionária a gente fez esse primeiro protótipo, gerou um grande retorno, não só em vendas, que aumentaram no digital, mas a montadora também olhou para isso e disse, poxa, esse é um problema de mercado, que bom que vocês estão saindo na frente, e a partir disso reconheceu, né, e a gente ganhou 2 prêmios, melhor case de vendas Brasil, e depois o melhor case Latin América, lá em Buenos Aires, de marketing digital. Que legal, cara. Lucas, naquele momento, assim, eu estava 15 anos como gestor de TI dentro dessa concessionária, extremamente estável, tudo muito tranquilo, mas eu estava indo para um momento de carreira de me desafiar, né, de pensar algo diferente. Então, em 2019, aconteceu um fato que mudou minha vida. Eu descobri que ia ser pai pela primeira vez, e isso começou também a me despertar uma preocupação de, cara, eu tava vindo uma criança. Preciso Como manter. é que eu vou manter esse cara que está Exatamente. chegando? Cara, eu preciso ter uma segunda fonte de renda, uma alternativa, né? Além do emprego que eu tinha, e eu era muito bem remunerado, eu estava estável, mas, cara, eu tenho que ter uma segunda alternativa. Comecei a estudar o mercado de startups, entendi como uma startup cresce muito rápido, como ela resolve um problema de mercado, e a partir daquilo eu tomei a decisão que não era uma segunda fonte de renda que eu ia criar minha fonte de renda principal. Então, tomei uma decisão muito difícil de pedir para sair de uma empresa que eu amava, que eu estava há muito tempo, para criar a minha startup, o meu negócio, e principalmente ser aí o meu principal projeto de vida, que foi a Lídia. Então, eu peguei esse projeto que tinha um protótipo que tinha dado super certo, adaptei ele para o mercado, e a gente começou em 2019, né, depois de eu fazer a saída, atuar não só no mercado automotivo, que era uma dor o atendimento dos leads, mas também no mercado imobiliário, que foi uma das verticais que a gente iniciou lá em 2019, ajudar o vendedor a atender mais rápido. Cara, que legal. E tu foi na contramão do que muita gente faz quando tu falou ali, né? Tá chegando um bebê, eu quero segurança, eu quero conforto. Então, a tendência natural, vou me manter dentro da minha empresa, recebendo meu salário e vou ficar aqui. Tu fez ao contrário, e que bom que fez ao contrário, porque hoje tá contando a história da Lídia aí, que deu super certo. E da onde surgiu o nome Lídia? Então, essa história é bem interessante, porque até então a gente não tinha definido, né, o nome da empresa. A gente definiu, e foi tudo muito rápido, assim. A gente definiu criar, né, eu escolhi 2 sócios, a gente começou o negócio numa quinta-feira, sábado a gente teve a primeira reunião e o nome da empresa, né? Ficou aquela discussão e a gente tinha algumas premissas. Como ia ser baseado em robô, a gente entendeu, cara, tem que ter um nome feminino, porque só as mulheres conseguem fazer multitarefas ao mesmo tempo. A gente é monotarefa, ponto. Tinha que ser um nome feminino para robô. Segunda coisa, precisava lembrar marketing, performance e leads. Então, os 3 ficamos com o desafio de pensar no nome da empresa no final de semana. Isso foi num sábado. Domingo, teve um seriado que eu era fã, chamado The Walking Dead, e surgiu um novo personagem, que era a chamada Lídia. Eu estava assistindo aqui, cara, domingo 11 da noite, olhei o episódio Lídia, a gente vai trabalhar com leads, pais. É isso aí. O nome vai ser Lídia. Casou. Que legal. E naquele momento, né, eu, na hora mandei a mensagem para os caras, tem que ser esse nome, a gente definiu que ia ser isso, e hoje isso acaba sendo uma marca muito forte, porque o cliente hoje da nossa plataforma, ele chega assim, pô, Jefferson, acabei de receber 10 Lídias do OLX. 10 10 Lídias. Lídias do 10 Facebook. Virou, Que assim legal. como o pessoal Virou uma fala, né, marca. em vez de fotocópia, falar Xerox, eu vou lá Sim. tirar Xerox, acabou virando uma marca muito legal. legal. Então a gente, assim, acho que foi um insight assim, muito de destino, né, que nos ajudou. E da onde veio assim essa identidade roxa, o Lídia com Y amarelo? Explica um pouco para nós aí. O roxo é uma tendência, né? Hoje, para empresas de inovação, ele denota inovação, né? Airbnb não, desculpa, Uber, Nubank, a própria Vivo. O roxo traz essa ideia de inovação, né? Então, quando a gente estava discutindo com a empresa de marketing, foi definido isso.
O Y era como a gente se posicionava, né? Porque a Lídia é uma aceleradora de leads. Ela não é um CRM e também algumas vezes a gente é confundido como uma empresa que gera leads. A gente não faz a geração, a gente não é um CRM, é uma empresa que atende os leads. Faz a gestão dos leads. E aí tem uma história muito interessante que lá no início a gente estava num escritório emprestado na Cidade Baixa e para almoçar nós precisávamos perder 1 hora, né, para ir até a Lime Silva almoçar. E como a gente tinha outros empregos ainda estava no momento de transição, qualquer minuto era importante naquele momento de garagem, né? Pô, se eu vou perder 1 hora para ir até almoçar, cara, 1 hora que eu deixei de programar. Então o que a gente fazia? A gente andava de patinete. Na época em Porto Alegre tinha um patinete da Yellow, e esse Y é uma cópia da marca Yellow, porque é literalmente o patinete que era eu não ir de táxi, era eu não ir de Uber e não ir a pé. Eu estava no meio do caminho. E é o que a Lídia é. Ela não é um CRM, ela não é um gerador de lead, ela está no meio do caminho. É uma alternativa barata, eficiente, que vai te levar de um ponto ao outro. E aí a gente literalmente copiou da Yellow, né? A marca Wilson. E ele também demanda agilidade. A gente estava falando nos bastidores ali um pouquinho sobre o nome Lídia, e tu falou que ele é um nome bíblico, né? Uma passagem bíblica, né? É, outra coisa do destino, cara. Às vezes o destino nos traz isso. A minha avó é muito católica, né? E bem velhinha, tem 86 anos. E eu fui um dia na casa dela, tava com a camiseta e tal, ela olhou assim, meu neto, você é tua empresa, tu conserta impressora, né? Eu disse, não, software, não é impressora. É TI aí, conserta impressora. Né? Conserta impressora, ar-condicionado. Configura o meu Facebook aqui, meu. Esse tipo, o meu celular tá travando e tal. Aí eu disse, não, vó, não é uma empresa. Tentei explicar um pouquinho para ela por cima o que era a Lídia Sistemas e ela... Lídia Rocha. Sabe que é uma personagem bíblica, né? Eu, não, vó. E ela, então, deixa eu explicar. Lá nos anos 50, Jesus tinha uma discípula que era uma costureira que só costurava vestidos da cor roxa. Caramba. E o nome dela era Lídia. Cara, casou então, uma até história casou com a cor, casou com o nome da empresa, sem a gente absolutamente saber disso. Que loucura. Pô, quando eu fiquei sabendo disso, óbvio, a minha avó, mega católica, né, sabia de toda essa história, quando ela contou disso, e ela disse assim, que bom que tu escolheu, né, por causa disso. Você é avó, foi por causa disso mesmo. Por causa disso, esse insight aí. Lembrou lá da catequese, né? Que loucura, cara. Que foi show. Mais ou menos por isso. E é muita conexão, né, porque até a questão do patinete, vocês conseguiram aí utilizar todos os meios possíveis que foram feitos para a construção da Lídia, né? Fantástico, cara, fantástico. Vamos, Gustavão, tá muito calado aí, cara. Eu tenho umas perguntas aqui anotadas, aqui, vamos botar ele na parede aí, né? Hoje se fala muito no CRM, automatização ali, né? Funil de vendas, que o pessoal gosta muito de falar, né? Como tudo isso conversa dentro do sistema da Lídia ali? Como que faz a integração ali, né? Cara, falar um pouquinho até antes de falar de sistema, falar de problema que a gente resolve, a gente quer resolver o problema do atendimento ao cliente, né? O CRM tradicional, ele é necessário, eu vou acompanhar a gestão, né, do atendimento daquele cliente, o momento que ele entrou, o momento que ele foi fazer a visita no showroom, fez test drive, comprou ou não comprou, por qual mídia ele comprou, eu tenho toda essa gestão dentro de um CRM tradicional. Só que um CRM tradicional, eu espero que o vendedor alimente essas informações. E hoje são tantos sistemas dentro de uma concessionária que eu tenho o sistema da montadora, eu tenho o sistema da FNAI que eu tenho que preencher, eu tenho o DMS, onde eu tenho que emitir a nota depois, eu tenho, às vezes, emitir o sistema de processo para solicitar o faturamento. Num dado momento, o vendedor está lá com 3, 4 sistemas para preencher. E eu, como gestor de TI, dentro de uma concessionária no passado, o meu desafio era sempre, cara, quanto menos sistema o vendedor tiver, mais ele performa, mais ele vai estar atendendo o cliente, mais ele vai estar próximo ao cliente. Então, quando a gente construiu a Lídia, aqui que a gente pensou, cara, o nosso propósito é ajudar o vendedor a atender o cliente. Tudo que eu precisar eliminar de camada de sistema, a gente automatiza para que o vendedor não tenha esse trabalho. Então, onde é que entra o nosso papel, Gustavo, conectando com a tua pergunta? O vendedor precisa preencher o CRM quando vem um lead da montadora, a nossa robô vai pegar esse dado da montadora e vai digitar no CRM para o vendedor. O vendedor não vai se preocupar com isso. O vendedor falou no telefone, ele liga para o cliente, ele não precisa digitar ali, liguei para o cliente às 14h52. A nossa robô já identificou que ele fez a ligação e gravou lá no CRM. A conversa dele no WhatsApp dele, seja um WhatsApp pessoal ou um WhatsApp corporativo, a gente pega essa conversa e preenche no CRM para mostrar para a gestão que o cliente está sendo atendido. Então, nosso papel o vendedor tem que atender o cliente, ele tem que estar próximo do cliente, ele não tem que estar
preocupado com sistemas. Então, o nosso primeiro papel começa por aí. Depois tem uma série de automações que a gente foi aprendendo, né, trabalhando hoje com concessionários do Brasil todo, que a gente precisava entender as outras fases. Por que o cliente fez test drive e não fechou negócio? Por que esse cliente, depois que recebeu a oferta, o vendedor liga, ele não atende? Como é que eu ajudo o vendedor a ele ter uma abordagem com IA que ele vai conseguir chegar para aquele cliente e falar as palavras certas para trazer esse cara para o jogo? E se eu perdi o negócio, tentar entender por que ele vai na minha oficina, mas não comprou o carro comigo? Ou por que ele comprou o carro comigo e não fez a revisão aqui na minha oficina? Como é que eu ajudo a oficina também a prospectar esse cara e trazer ele de novo para dentro da concessionária? Então a lead é tudo que é automação dessas fases de atendimento é o nosso papel. Cara, eu vi que o cara está parado lá no pipe do CRM 20 dias sem ter um atendimento, vou mandar um WhatsApp para esse cliente com o material do carro, vou nutrir ele, vou falar que, poxa, eu estou com uma condição especial na avaliação do teu usado, então vou tentar linkar fases do atendimento que eu estou vendo no CRM com a jornada do cliente dentro da concessionária. E dentro da plataforma, ela qualifica o lead ali, pontua alguma coisa assim, que para saber, esse lead é quente, esse lead não é, ou é todos vai para como é que faz a divisão? Né? Como é que faz a divisão assim dentro? Cara, isso é legal, Gustavo, porque a gente aprendeu isso com uma concessionária aqui de Porto Alegre. Basicamente, o que era o desafio? O vendedor recebia um lead, e eles recebem muitos clientes digitais durante o dia, fazia contato com o cliente não atendia, o vendedor, poxa, não atendeu, descartou. Só que em dado momento, o cliente está em casa gerando lead. Porém, na hora que o vendedor está ligando, é horário comercial. Talvez o cliente não esteja disposto para atender. E o vendedor estava abandonando aquele cara. Só que um fato interessante dos leads é, hoje na nossa plataforma, 42% dos leads são gerados entre as 18 e as 22 horas. Que é o horário fora do horário comercial. A gente tem mais de 200 grupos hoje que a gente atende. Só tem 2 que atendem depois das 18 horas. A grande maioria das 18 horas encerra, que é o momento que o cliente está o quê? Pesquisando. Baseado nisso, tem algumas alternativas para atender esse cliente. Mas quando a gente está falando de fato de manter, vamos dizer assim, esse cliente nutrido, esse cliente atendido, como é que eu uso as informações que eu estou dentro lá do sistema para qualificar esse cara e entender que esse cara não pode ser abandonado. Dentro dessa concessionária, Gustavo, o que a gente aprendeu? Tem muito cliente que a concessionária descarta, que é um cara quente, por quê? Ele já frequenta a tua oficina. Se ele frequenta a tua oficina, a probabilidade dele comprar dentro da tua concessionária é 30% mais do que comprar na concorrência. Ele confia, ele conhece o Gustavo. Ele sabe que a hora que der problema no carro dele, ele vai lá falar com o Gustavo. Então, a tendência é que ele compre nas vendas. Segundo ponto importante, se ele gera mais de um lead na mesma concessionária, ele é muito mais quente. Então, o que é um lead? Ele foi lá e clicou no anúncio. O que é um ponto que acontece em quase todas as concessionárias? Ele clicou no anúncio, sei lá, jeep.com, foi direcionado para algum dealer, o vendedor atendeu segunda-feira. Falou com o Jefferson, queria saber preço e tal, o vendedor falou o preço. Beleza, descartou o cliente. O cliente disse que ia pensar. Quarta-feira, o marketing da concessionária, de uma maneira muito inteligente, vai lá e reimpacta o cliente, através de um anúncio do Instagram. O cliente não sabia se ia comprar, viu um videozinho no Instagram, pensou, cara, eu vou comprar esse carro. Clicou no anúncio. Está decidido a comprar, foi nutrido, foi aquecido. Novamente vai para o vendedor atender. O vendedor que atendeu segunda, vê o nome do cliente chegando de novo e pensa assim, puxa... Já falei com esse cara. Falei desse cara segunda, o cara nem sabe o que ele quer. O que o vendedor faz? Descarta. A gente tem um número dentro da Lídia que, em média, um cliente, antes de comprar um carro, ele gera 4 leads. Casa com o episódio do Alexandre, que o Alexandre falou lá que em 2010 o cliente ia visitar 4 concessionárias antes de comprar. Hoje, dados da Lídia Brasil todo, um cliente antes de fechar negócio pelo menos gerou 4 leads antes de fechar a compra com outras concessionárias. E geralmente dos 4, 2 foi com a mesma concessionária. Então, se eu receber novamente um lead quarta-feira... já quase a conversão da esse venda. cara quer comprar. Já está decidido a E aí a cima. Lídia dá uma nota para esse cara dentro da plataforma, dizendo, esse cara é um cara score 8, 9, ou seja, o vendedor não abandona esse cara. Vai atrás dele novamente, que a tendência é que ele compre. Pode ir, já. E de que forma a Lídia trata os leads, assim, como é a jornada dos leads dentro da Lídia, assim, do início ao fim? Porque para chegar nesse ponto, assim,
deu o primeiro lead, o segundo lead, o terceiro. Como é feito esse tratamento dentro da lead, assim, até chegar no... O nosso papel é como se fosse uma recepcionista, né, dentro da concessionária. Então, assim, o cliente chegou pelo Facebook, a gente vai receber ele, vai entender quem é o vendedor mais apto e vai casar essa entrega para esse vendedor. A gente tem uma série de regras, tá? Algumas concessionárias, por exemplo, o cara vende muito bem touro, e porque ele é um cara que vende produtor rural, ele vende venda direta. Chegou o lead de uma touro, eu vou entregar sempre para aquele vendedor. Não, cara, é um cara que fez o curso lá do Flua, ele entende carro por assinatura. Chegou um lead por assinatura, eu vou entregar para esse vendedor. Outras concessionárias totalmente democráticas. Cara, o lead chegou, eu vou entregar para uma fila. Primeiro para o Jefferson, Gustavo e Lucas. Vou fazendo essa fila durante o dia. A gente pode entregar de diversas maneiras e a nossa jornada começa por aí. Porém, o que a gente tem acompanhado, isso foi uma tendência do nada lá nos Estados Unidos em março desse ano. Entregue o lead para o teu vendedor mais apto para fechar o negócio. Hoje, eu estava almoçando em São Paulo com um cliente nosso, ele estava contando exatamente isso. Era uma GM, chegou um cliente com uma Mercedes-Benz, estacionou na frente da concessionária. O vendedor da vez era um rapaz de 19 anos que estava uma semana na concessionária e era o segundo emprego dele. Aí chegou o cara de Mercedes, entrou na concessionária GM, queria informações sobre um Equinox. Quando foram conectar no vendedor da vez, e o gestor muito atento, chegou assim, olha só, eu vou deixar para o Lucas. O Lucas é nosso vendedor há 20 anos, ele entende do Equinox. Não posso perder esse negócio. Então, a lead, ela pode fazer esse tipo de classificação que esse nosso cliente estava contando, ele fez olhando, né, as coisas acontecerem. Ou a gente pode entrar numa democracia, cara, é um lead para cada um, e se cair um lead de um carro de 500 mil para um cara de 19 anos, ok, vamos correr a sorte, né, desse cara atender. Aí o gestor que vai trabalhar ali para fazer ele converter a venda. Exatamente. Aí o gestor acompanha na nossa plataforma o que está acontecendo, isso sempre sincronizando com o CRM e o DMS da concessionária, mas o que a gente faz a diferença na vida da concessionária é o alerta do gestor. O que é isso? Imagina o seguinte, Jefferson. O cliente chegou pelo Web Motors. Chegou, a nossa robô plugou no vendedor. O vendedor tem 15 minutos para conversar com o cliente, seja por WhatsApp ou seja por ligação. O vendedor está fazendo outra coisa, acaba não ligando para o cliente. Aí a nossa robô, o que ela faz? Ela vai lá e manda um WhatsApp para o Gustavo, que é o gestor, e assim, Gustavo, o teu vendedor Jefferson não ligou até agora para o cliente. E aí o Gustavo já toma ciência que o Jefferson não está performando. Segunda coisa que a nossa robô faz, tira esse cliente do Jefferson e passa ele lá para o Lucas. Porque o que a gente entendeu, tá? Um CRM tradicional de mercado. Eu tenho um relatório lá dizendo se o vendedor está atendendo ou não. Aí a pergunta que a gente sempre faz para os gestores de venda é, ok, tu tem um relatório que te mostra se o teu vendedor atende ou não. Quantas vezes tu acessa esse relatório? Uma vez por semana. Legal. Aí o teu cliente não foi atendido segunda, em 15 minutos. Não foi atendido. Tu só vai saber na sexta-feira, quando tu abrir o relatório. O cara já comprou já o carro. O cara já está lá no Já concorrência. tomou a decisão já. O cara já passou em 4 concessionárias a gente comprar. E aí onde é o nosso papel? A gente avisa ali na hora, para tentar recuperar esse cliente na hora. Daqui a uma semana, cara, já perdeu o negócio. Já perdeu aquele deal. Então o nosso papel é botar essa velocidade, por isso aceleradora de leads, né? Botar essa velocidade para avisar o gestor que um cliente foi abandonado. E aí a gente aumenta a venda, porque a gente está aumentando a quantidade de clientes atendidos no funil de vendas e na gestão. Uma dúvida que surgiu agora, hoje a gente fala muito na IA, né? Então, o cliente lá, quando ele está entrando em contato, ele gerou o lead, ele nota que ele está sendo atendido por uma IA ou ele já vai direto para o vendedor? Assim, Gustavo, hoje tem muitas... A lead é uma das ferramentas que utiliza a inteligência artificial para o pré-atendimento de lead. Tem vários caras hoje fazendo isso no mercado, isso é muito bom, mostra que, de fato, é uma tendência. Porém, ainda precisa ser muito amadurecido, tá? A gente mesmo tem testado com alguns clientes amadurecido o modelo de IA. Em alguns casos, né, a gente tem uma concessionária BYD lá de Fortaleza, cara, que funciona maravilhosamente bem, ela conversa bem com o cliente, isso gera conversão para o lead. Tem outros locais que a gente também observa que o cliente não quer um atendimento por nenhum tipo de robô. Concessionária de moto é isso. Concessionária de moto gerou lead, caiu numa robô para atender. Cara, o cara não quer falar com uma IA. Se ele notar por qualquer motivo que é uma IA e não é um humano, ele vai passar adiante. Porém,
Tem um dado também agora do SaaStr, que é um evento na América de plataforma SaaS especialista em IA, que eles falam hoje que uma IA, em média, tem atingido 60% melhor que a grande maioria dos SDR e dos BDCs. Hoje, eu colocar uma pessoa sem treinamento para pré-atender o cliente é muito pior do que eu botar uma IA destreinada. Eu estou perdendo muito mais cliente na ponta do que não botar, de fato, um vendedor qualificado ali para receber esse cliente interessado no carro. Hoje em dia, eu acho que tem também como criar agentes de inteligência artificial que trabalham muito próximo do humanizado, né? E não sei se a Lídia trabalha dessa forma também. A gente tem olhado para isso, Jefferson, mas não só para o atendimento. Tá? Eu acho que todo mundo está olhando para atendimento de cliente. A gente tem olhado como é que a IA ajuda a concessionária em outras jornadas, né? Teve um episódio que eu acompanhei de vocês, estava com um especialista técnico aqui, ele estava falando sobre uma série de dúvidas técnicas que pediram da oficina. Cara, esse cara deve ser disputadíssimo na concessionária que ele trabalha. Eu não tenho dúvida que deve ser o dia inteiro alguém perguntando para ele, como é que eu transformo ele num agente de IA? Como é que eu pego esse conhecimento dele, que ele fique 15 minutos por dia treinando um modelo, para que depois, via WhatsApp, qualquer mecânico auxiliar vai ali e pergunta, qualquer dúvida, né, sobre, sei lá, sobre o câmbio, sobre litragem, enfim, faz uma pergunta técnica e o modelo já vai responder. Porque ainda assim, esses modelos, né, que eles falam, né, de Twink, que é o gêmeo da pessoa, a tendência é que eles não falhem. Né? Hoje eu vou estar te contando a história aqui da cor da púrpura, da Lídia, da cor roxa. Talvez se tu me perguntar amanhã, eu vou responder uma coisa diferente. A nossa memória falha. A IA, depois que eu contei para ela não falha mais. Depois que eu tenho o modelo, ela não falha. Ela grava, né? E outra coisa que a gente tem olhado muito para a IA, a questão do marketing está mudando radicalmente a partir da IA. Dado de 2025, as pessoas, mais do que nunca, leem menos e-mail. Os e-mails de marketing, em 2025, eles estão um volume 5 vezes maior do que o mesmo período de 2024. Ou seja, estão mandando mais e-mail. Por quê? Porque eu tenho o IA que dispara e-mail para mim agora. Tanto com mais volume. Só que a taxa de abertura está 67% menor. Eu tenho mais e-mails sendo mandados e menos pessoas lendo os e-mails. Outro dado também que está muito... Isso realmente, poucas empresas se deram conta disso. O SEO, que é a maneira como eu programo o meu site para receber muita visita no Google, quando o cara busca lá podcast sobre mercado automotivo. Pô, eu quero que o projeto piloto apareça, eu preciso ter um SEO bem configurado. Hoje, a quantidade de impressões que apareceu o projeto piloto aumentou muito, quase 27%. Porém, a quantidade de leads gerados diminuiu quase 70% em cima de SEO. Por quê? Porque o cliente não está mais perguntando para o Google. Ele está perguntando para o ChatGPT. Ele não pergunta mais para o Google. Ele vai perguntar para o ChatGPT o que ele está buscando. Ele formula com o ChatGPT e só faz um Ctrl+C, Ctrl+V lá. E aí a pergunta que fica, o meu marketing tem que gastar grana no Google para gerar anúncio? Ou ele tem que começar a pensar como é que a IA vai falar sobre a concessionária dele? Fiz um teste, sugiro vocês testarem a qualquer momento. Escolham qualquer marca que tenha concorrências, né, em Porto Alegre e bota ali. ChatGPT, me sugere, eu quero comprar um carro da marca XPTO. Me sugere uma concessionária em Porto Alegre. Depois me contem qual foi a resposta dele. Ele vai trazer algo que vai surpreender vocês. E aí a pergunta que fica, como é que eu faço para que a minha concessionária esteja lá dentro? Seja a primeira resposta dele? Seria o novo Google. É isso que o marketing está mudando e está mudando, cara, muito rápido. Então, quando a gente está olhando para a IA, é para esse tipo de coisa. Pré-atendimento, cara, eu acho que tem muito humano mal treinado que vai acabar sendo substituído no pré-atendimento do robô. Não acredito que um robô vai vender, porque eu acho que venda de carro é share ainda. Cara, se fosse venda de carro online, era e-commerce e ninguém ia na concessionária. Os caras vão na concessionária porque tem que sentir o cheiro, tem que andar com o carro com a família, tem que ter aquela coisa da emoção, que o e-commerce online não traz. Então, eu acho que o pré-atendimento de IA ajuda bastante. Mas outros pontos, como marketing, como suporte, como é que eu pego o meu especialista técnico e começo a ajudar o conhecimento dele para treinar outras pessoas com IA, esse é um dos pontos que a gente está olhando na Lídia. Pelo que eu entendi, assim, eu acho que a Lídia foi criada em 2019, isso? 2019. Anterior à pandemia. Isso. Né? A gente sabe que na pandemia muita coisa mudou, né, no mercado com relação à internet, procura, buscas, a forma como as pessoas compram. Né? E para o vendedor
né? Citou antes a questão do mindset. Como mudar isso? Porque alguns conseguiram se adaptar, mas até hoje a gente vê que alguns ainda não. E não né? precisam. Pois E é, alguns não precisam. Como lida com isso? Então, cara, o que a gente tem visto, tá? Eu tenho um concessionário, que tem lá o Lucas, tá há 30 anos lá naquela marca, naquela concessionária. O Lucas tem uma carteira, velho, que eu não preciso entregar lead para ele. Ele não precisa atender digital. Ele automaticamente, todo mês, ele faz o resultado dele, ele é um dos top vendedores da concessionária. Então, assim, nesse caso, na lead, a gente consegue parametrizar para que o Lucas realmente não entre na fila de atendimento. Cara, o Lucas já tem a carteira dele, então às vezes não precisa ele atender o digital. Mas, quando a gente escolheu entregar o lead no WhatsApp, foi justamente para facilitar a vida do vendedor. Porque a gente pensou, poxa, eu posso entregar o lead no e-mail, posso entregar numa plataforma que ele vai ter que logar para abrir, posso criar um aplicativo para o celular dele. Quando a gente pensou, cara, como é que eu facilito para o vendedor para que ele não precise ser treinado? Vou entregar no aplicativo que ele mais utiliza no celular dele no dia a dia. Manda no WhatsApp. E aí, essa quebra de cultura de eu ter que, agora, a partir de agora, tu vai atender teu cliente, tu vai receber o dado no WhatsApp. Eu não preciso complicar para ele, porque ele está acostumado a usar o WhatsApp no dia a dia. Então, isso foi uma das quebras que quando a gente montou a lead, a gente pensou assim, cara, eu facilito de novo. Facilitar o vendedor, quanto menos sistema ele precisar, o melhor. Porque o fato é, ele precisa atender o cliente, não ficar mexendo no sistema. Ô Roberto, e deixa eu te perguntar, a gente fala tanto sobre IA, né, inteligência artificial, enfim, a empresa, né, que ela hoje é voltada para a tecnologia, mas ainda precisa de mão humana. Como que hoje é a tua equipe, a gestão da equipe, quantas pessoas tu possui dentro da Lídia? Cara, é um desafio, porque a gente cresceu bastante, a gente faz 3 anos que a gente dobra de tamanho. Né? Então faz 3 anos que a gente dobra o faturamento mesmo quanto ano. E como uma startup, óbvio, né? A gente começou com 2 pessoas, hoje a gente está com 22 e tem 12 vagas em aberto. Então assim, gente, quem está buscando em qualquer área de atendimento, área comercial, área financeira, marketing e principalmente programadores, cara, a gente tem vaga lá na Lídia, procura lá @Lídia Sistemas que a gente tem vaga aí para uma galera. Ponto importante, Lucas, de novo IA, tá? Nosso time de dev passa o dia inteiro consumindo IA. E não só ChatGPT, é DeepSeek, é Gemini, é o dia inteiro facilitando que, dado momento, a IA vai lá e mostra para eles onde está o erro do código. Dado momento, eles fazem um prompt, a IA entrega o código pronto. Isso facilitou muito e fez com que o quê? De novo, a eficiência. Ao invés de eu estar dobrando o tamanho da equipe, a gente está focando com que a equipe seja treinada para utilizar melhor a IA. Cara, que fantástico. E assim, um ponto importante também, a gente fala muito, né, com os outros convidados, que são as pessoas que iniciaram no ramo de empreendedorismo, porque elas se capacitam com o produto que elas vão vender, mas muitas vezes elas não se capacitam com a gestão humana, que é o que tu precisa, né? Precisa para dar foco, enfim. Como que foi a preparação aí, Roberto mesmo, tirando um pouquinho fora a Lídia, como que foi a preparação do Roberto nesse trâmite aí? Cara, eu errei demais, velho. Errei demais. O primeiro e o segundo ano foi catastrófico, assim falando de negócio. Porque eu vim assim de uma arrogância / confiança de, cara, olha só, eu tenho 15 anos numa jornada. O produto lá foi extremamente reconhecido. Eu fiz um produto melhor agora. Então assim, cara, eu vou vender que nem água. E aí um dos primeiros erros que eu tive foi, a gente se programou para fazer a lead em 3 meses, fez o produto em 3 meses, ficou pronto. Porém, aí o cara da TI disse assim, não, agora eu vou para o mercado, eu vou ligar para 15 imobiliários, vou marcar a reunião com 10 e das 10 eu vou fechar 5. Esse era o funil de vendas do cara de TI. É isso que eu vou fechar. Autoconfiança lá em cima. Quantos negócios você acha que eu fechei, Lucas? Olha, 2. uns 2. Uns 2, 1. 2. Eu consegui uma reunião. E eu liguei para 97 imobiliários de Porto Alegre. Uma a uma. E eu ia ligar só para 15. Porque estava dando errado e eu continuei ligando. Porque eu não sabia ligar. Eu não sabia vender. Eu não sabia me comunicar. Eu era o cara da TI, do CPD. Sim. Eu sou da época do CPD. Então assim, cara, eu era o cara pra estar no quarto escuro programando. Era o cara, abre o chamado. Abre o chamado. Abre o chamado. Aí Ligava pra imobiliárias marcar reunião, o pessoal abre um chamadinho. As imobiliárias estavam nesse sentido, abre o chamado lá para falar comigo. E aí uma coisa muito importante aí nessa jornada se foi muito de quebrar a cara e aprender. O primeiro ponto foi, cara, o poder do network. Eu sempre fui muito cara de estar em evento, de estar conhecendo. Cara, eu conheci uma galera de concessionária em Porto Alegre, conheci uma galera de concessionárias de outros lugares do Brasil. Eu sempre tive muito bom de relacionamento. E aí o que aconteceu? O nosso primeiro cliente, a gente começou a vender em junho, ele acontece só em setembro.
E eu entendi que uma venda B2B não é eu chegar para o Jefferson apresentar e amanhã ele compra. Eu passo pelo compras, eu passo por TI, eu passo por marketing, eu tenho toda uma jornada para acontecer. E aí eu comecei a entender como é que funcionava. Tanto que o nosso primeiro cliente acontece em setembro e ele foi fruto de quê? De relacionamento. Eu conheci um VP da GetNet, que era vizinho de praia de um cara, tinha uma imobiliária em Capão da Canoa, me apresentou pro cara e a gente fechou o primeiro negócio. A gente andou de lado até 2023. Onde é que foi a virada que a gente começou a crescer? Eu tinha clientes importantes, eu tinha clientes significativos, mas era um cliente por mês, 2 por mês e não virava o negócio. Quando virou? Quando eu entendi a importância da venda. Eu me formei vendedor. Hoje eu sou vendedor da Lídia. Eu não sou mais o cara da TI, eu não programo mais. Eu sou vendedor. Porque eu entendi que a partir do momento que a gente entendeu que não é só ter um produto legal, é eu saber vender esse produto, a gente começou a crescer. Contratou uma galera que era ex-Dell, os caras nos ensinaram muito a vender. Eu era completamente contra a venda por telefone. Eu disse, não, cara, ninguém vai ter. Eu vou ligar para o Gustavo e dizer, Gustavo, quero te apresentar a minha robô, o Gustavo não vai me ouvir. Aí os caras da Dell, não, ele vai. Liga direito que ele vai. A gente começou a aprender as técnicas. Ligava pro Gustavo, a secretária dele não me passava. Na segunda vez que eu ligava assim, tava falando com o Gustavo, caiu a ligação. Aí ela me passava. Eu comecei a entender técnicas de rapport. E, de novo, venda não é só online, venda é conexão. Tinha um cliente nosso, uma concessionária Honda, grande lá de São Paulo, que não queria de jeito nenhum fechar negócio, por quê? A gerente de marketing queria, a equipe comercial queria, mas o controller, que era filho do titular, de jeito nenhum queria fechar negócio. E eu achei, cliente importante, eu fui um dia para São Paulo e disse para as gurias do comercial, marque uma reunião com o controller, que eu vou conhecer ele. E o meu time comercial hoje, para qualquer abordagem, a gente conhece. Eu quero vender para o Jefferson, eu sei o time que ele torce, eu sei como ele se posiciona nas redes, quem que ele votou, o que ele fala nas redes sociais dele, o que ele, a concessionária que ele trabalha, atua. Então, assim, a gente faz todo um mapa do Jefferson. Fui nessa concessionária lá em Osasco, São Paulo, para falar com o filho do titular. O cara me deixou esperando lá um bom tempo, chá de banco. Quando chegou, mal me olhou. Vamos lá conversar. Eu subi com ele. Tinha uma área na concessionária dele que era de moto de alta cilindrada. Primeira coisa que eu pergunto para ele, vem cá, tia, dessas motos aí, qual foi a que tu pilotou no Rally dos Sertões que tu foi campeão lá em 2020? Eu sabia que o cara era piloto. Sabia que o cara tinha ganhado, porque o meu time comercial tinha me dado a informação. Tocou no emocional já, né? Conectei nele. Cara, na hora, velho, ele abriu um sorrisão e começou a me explicar todas as motos. Era aqui, foi essa aqui eu caí, olha aqui, raspou. Essa aqui anda mais, essa aqui a gente vende bem. Cara, me deu uma aula sobre moto naquele momento. Tu usou uma frase agora que eu acho sensacional, que assim, a venda é conexão. Conexão, velho. Relacionamento. Rapport. O que aconteceu depois disso? Eu sabia que ele tinha uma filha de 2 anos, a idade da minha filha. No meio da conversa, eu cito a Olivia. Também tem uma filha de 2 anos. Eu ando de bike, o cara também andava de bike e tal. Então, assim, eu fui contando história. Cara, resumindo, eu marquei no relógio, isso virou case de treinamento de venda lá na Lídia. Nós falamos 1h07 sobre amenidades. O pai dele chega, me convida para ir num jogo do Palmeiras, brinca comigo assim, o Internacional vai ter que ganhar do Botafogo. Tu vai torcer pro Internacional, né? Eu vou sim, gremista. Vou sim, vou ajudar. Até aí a gente vai na conexão do time. E aí, nessa história toda, cara, mais 15 minutos, contrato assinado. Ou seja, venda é conexão, cara. Tem IA? Tem. Tem tecnologia? Tem. Tem CRM? Tem dados? Tem. Se eu não olhar no olho do cara e realmente, assim, entender o que ele está buscando, tu quer um carro sedã? Pra que se tu é solteiro? Cara, vamos pegar um esportivo. Ah, não, cara, eu tenho uma família grande, eu tenho que levar a sogra junto. Carro 7 lugares para ti. Só vou fazer Uber, vou pegar um carro elétrico. Eu preciso entender o que o cara quer para depois falar de produto. Quando a gente entendeu isso, que não era sobre eu vender a Lídia e era sobre eu resolver um problema do cara, aí a gente começou a de fato crescer. Adaptar a realidade do cliente, né? Adaptar a realidade do cliente. E, cara, que fantástico, que aula que tu nos deu aqui de leads, porque, assim, eu te confesso que eu sou mais voltado para o setor de peças, né? A gente até conversa aqui, a minha experiência toda foi em peças. Então, essas partes mais de leads e tal, o nosso cliente, de pecista, ele é um cliente muito enraizado ainda há um tempo atrás, né? Aquele cliente que, é o tio lá que quer trocar, mexe em carburador, é um cara que gosta do contato telefônico que tu citou ali, que ele gosta de ser atendido e muitas vezes a internet ali é meio complicado para ele, não gosta de entrar, né? Ali ficar falando com um robô e tal. Mas esse mercado também está sentindo um impacto positivo das IAs, porque a gente nota, trazendo, né, para um lado mais voltado de peças,
que faltava esse recurso e hoje com o recurso de sistema de leads, de gestão, ele está sendo bem mais aprimorado e as autopeças, distribuidoras, elas estão conseguindo entender como que funciona esse mecanismo. A Lídia também atua? É somente na venda de veículos ou ela também atua em outros segmentos? A Lídia atende vendas, né? Então, venda de peça, venda de oficina, a gente também atua. E até te contar um case legal que a gente fez com uma concessionária lá de São Paulo. Eles queriam aumentar o ticket médio das peças e era uma venda totalmente receptiva. Quem ligasse, eles atendiam e vendiam. Mas eles queriam aumentar e, imagina, São Paulo é um mercado gigante, muita autopeças, tá, muita mecânica. O que eles fizeram, tá? Eles pegaram os part numbers das peças da curva A que eles mais vendiam na concessionária. Compraram as palavras do Google. Por quê? Porque a mecânica vai no Google, pega aquela peça para tirar a foto, para ver se aquela mesma ali pega a referência. Toda vez que botava um part number no Google, aparecia o nome da concessionária. Começaram a mapear todas as mecânicas que eles nem imaginavam que existiam em São Paulo e começaram a cadastrar e começaram a vender de maneira ativa para esses caras. Onde é que a Lídia entra? Esse cara que gerou interesse, que gerou um lead nessa concessionária, eu passo para o vendedor de peça, ele vai atender com a mesma exigência que o vendedor de carro tem que atender o lead rápido. Não atendeu o cara em 15 minutos, deixou o cara esperando, tira esse lead desse vendedor de peça e passa para o próximo. E assim a gente vai indo. Ô Roberto, deixa eu te perguntar, esses leads, eles são 100% voltados à base do concessionário ou vocês extraem também outros clientes para passar para o concessionário? Existe um banco de dados? A gente trabalha com a base do concessionário, tá? E ali é riquíssima, tem muita grana para tirar, Lucas. Por exemplo, tá? Um grupo de concessionária Nissan chega para a gente, olha, tem que fazer um feirão, tem que convidar a galera e nos dá um copyright ali, nos dá um texto para mandar para os clientes, né, para fazer a prospecção. A gente olha ali, Nissan tem Kicks, Sentra, Versa e Frontier. Eu não posso mandar propaganda para o cara que compra Kicks exatamente igual eu estou mandando para a Frontier. A gente ajudou a concessionária o quê? Cara, vamos modelar essa mensagem que vocês vão mandar para o cliente de maneira de impactar o cara da Frontier diferente do cara da Kicks. A gente entra nesse nível e eu não preciso olhar. Tem muita concessionária que vai lá e compra listas na internet e tal. Cara, tu tem uma base riquíssima. Tem concessionário com 50 anos. Tem concessionário com 100 mil clientes na base. Usa os caras que vão na tua oficina e não compraram o carro contigo. Usa os caras que compram peça contigo, mas não vão na oficina. Ali tu tem muita grana para fazer sem precisar usar outras bases. Cara, que legal, que fantástico. Gustavo? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Hoje se fala também bastante sobre a LGPD, né? Como é que funciona a Lídia com a LGPD? Como é que é a questão do tratamento dos dados ali, né? Cara, assim, hoje no cenário da LGPD, uma concessionária, o que eu tenho? Eu tenho o titular do dado, que é o cliente, eu tenho o controlador, que é a concessionária, e a Lídia é o operador. Ela é a mesma, vamos dizer assim, responsabilidade que os colaboradores que estão manipulando aquele lead. Nesse cenário, a responsabilidade de chegar para o cliente e dizer assim, tu me autoriza a pegar o teu dado e passar para um tratador, que no caso é a Lídia, é absolutamente do controlador, que é a concessionária. Então, a concessionária, na política de privacidade dela, deve dizer assim, olha, eu vou compartilhar os teus dados com a Lídia, eu vou compartilhar teus dados com uma empresa que faz pesquisa de satisfação, eu vou compartilhar os teus dados com o DMS. A responsabilidade é absolutamente total da concessionária. Tecnicamente, o que a gente está preparado? Vamos imaginar o seguinte, o cliente, isso acontece direto, tá? Ele vai lá na Toyota, solicita para a Toyota, eu quero que anonimize meus dados, eu não quero mais receber contato dessa concessionária. A Toyota manda para a concessionária replica a informação para nós e a gente anonimiza. Então, tudo que eu tenho de dado daquele cliente vira asterisco, né? Literalmente, a gente baixa esses dados e não tem mais eles abertos. Cara, que show, que show. Mais uma pergunta, Jeff? Sim. Tá processando. Na verdade, tem várias perguntas, né? Mas infelizmente o tempo não nos permite, assim. Eu queria te perguntar, na verdade, se tem alguma ferramenta, né, nesse meio de digital, assim, se tem alguma ferramenta que tu aposte que essa vai revolucionar alguma coisa nova, assim, que esteja surgindo. Cara, eu acho que, de novo, o tocante agora aí, cara, é toda ferramenta que tiver inteligência embarcada e cada dia tem uma ferramenta nova surgindo, a cada trimestre as coisas estão aumentando. Eu apostaria muito nisso, tá? E não olhar só para atendimento de novo. Ainda, eu sou uma ferramenta de atendimento, eu estou dizendo assim, não olhem para mim, olhem para o resto.
Cara, olha para uma IA que te dá a saúde do estoque, que te mostra onde é que está perdendo margem, uma IA que te diga assim, pô, se o cara compra pneu comigo a cada 9 meses, como é que eu faço a prospecção com esse cara daqui de novo? Como é que uma IA vai olhar para o meu recurso humano para eu fazer um PDI mais inteligente, para eu entender o 360 daquele meu colaborador que eu não posso perder de jeito nenhum? Eu olharia, cara, qualquer ferramenta que tenha base de IA, e tem muita coisa surgindo todo dia. Cara, tem que sempre estar antenado nesse tema, até porque o concorrente está antenado. Tá sempre antenado, né? E o futuro da Lídia? Cara, a gente nos próximos 2 anos ainda muito focado no setor automotivo. É um setor que a gente definiu como ICP para literalmente atacar, porque a dor do automotivo de atender o lead é muito latente. E dado isso, depois de 2 anos, a gente tem como planejamento outros mercados, ramo da saúde, ramo financeiro. Enfim, a gente vai abrir para os outros mercados, mas nesse momento o que a gente está buscando? Cara, o mercado automotivo no Brasil é um mercado que está crescendo muito. 2024 começa em janeiro com 7.190 CNPJs. Termina o ano, por causa das chinesas, com 8.000 CNPJs. A tendência para esse ano que a gente está, 2025, é terminar com 10.000 CNPJs. A gente está falando de 30% de crescimento com relação a 2 anos atrás. Então, o mercado no Brasil está crescendo demais automotivo. Então, a gente entende, cara, eu não preciso ir para outro mercado. Vou continuar nesse. Daqui a 2 anos, muito possivelmente, a gente está em outras verticais aí. Bah, que legal, cara. Que aula, né? Que aula. A gente tem 2 perguntas de praxe aqui. Uma Legal. delas, que é quem tu gostaria de ver sentadinho aí, né? Contando a sua história um pouco. E qual o conselho que tu dá? Na verdade, tu já deu vários e vários conselhos, mas qual o conselho que tu dá para quem está ingressando no mercado aí? Ou também, Sem ser né? da parte da IA, porque a IA... Aí, tem outro detalhe também, né? Se quiser mandar um recado aí pra família que tá olhando lá, pode, porque eu sei que depois Vai apertar as coisas ter em a casa. cobrança, né? A gente fala que daí começa a suar pelos olhos. Gente, assim, primeiro ponto, tá? Indicação, acho que, cara, eu gostaria muito de ver aqui, cara, um founder mesmo de concessionária raiz, aquele cara que começou o negócio lá há 40, 50 anos, né? E tem vários em Porto Alegre, acho que poderiam estar aqui. Marcos Narras, Leonel Bortoncello, eu acho que alguns nomes aí que seria muito legal de ver falando o início da concessionária. A gente sabe toda a dificuldade, mas enfim, desejo que eu gostaria muito de ouvir histórias deles lá do início. Qual era a outra pergunta agora? A outra pergunta É é que falou qual o dos recado... filhos, me tirou do eixo. Qual o recado que tu deixa para essa nova geração aí que está chegando no mercado? Cara, saiam de casa. Não fiquem em casa. Esqueçam home office. Home office lá quando tiver com 40, 50 anos. Cara, vai para o campo, vai para a concessionária, cola no Jefferson para aprender nele, cola com o Gustavo aí com seus 20 anos de concessionária, aprende com o cara que está lá todo dia. Não é em casa de pantufa que tu vai fazer a tua carreira crescer. Segundo ponto, network. Sempre que puder, esteja em eventos, esteja em palestras, vá em reuniões, vá bater papo com a galera. Lá na frente isso vai fazer a diferença na tua carreira, não tenha dúvida disso, né? Sirva no network primeiro, seja primeiro, né, interessante para depois, de fato, ter algum retorno em cima disso. E por último, óbvio, né? Como o Gustavo falou, gente, eu tô desde segunda em São Paulo, pensei agora vim direto para cá e tô longe dos pequenos, tô louco para chegar em casa. Toda essa correria, vai para cima, vai para baixo, empreende. É difícil, né? Todo dia 5 tem uma responsabilidade aí de pagar uma galera e, cara, tudo isso por causa das crianças, por causa dos meus filhos. Então, fico até emocionado aí. Cara, a gente agradece imensamente, justamente porque a gente sabe dessa rotina, o quão difícil é a gente conseguir fazer esse cronograma de entrevistas, porque a gente está trazendo pessoas que, de fato, elas têm agendas super lotadas. Tu é um exemplo. E tu ter reservado esse tempinho para vir nos dar uma aula, entender como funciona um lead, estar longe da família, né? Tu passou esse tempo fora. Para nós é sensacional e obrigado por ter aceitado a nossa ideia, comprar o nosso projeto. Eu agradeço. As portas estão abertas para quando tu quiser vir contar mais e mais aí sobre a Lídia. Vai ser sempre uma honra estar te recebendo aqui. Quer deixar algum recado aí, Gustavo? Tu é cheio de recado, né? Mandar um abraço pra Gláucia lá, porque senão as coisas vão apertar em casa também, cara. Isso tem que ter, né? Ela sempre tá lá olhando, curtindo, né? Mas agradecer novamente o Roberto aí por disponibilizar esse tempo, né? E essa aula que ele deu do sistema e da Lídia. Então, para nós foi muito bom dar essa palestra aqui para nós, né? Então, né, Jefferson? A gente estava falando antes ali que é um ramo que a gente não conhece, né? A gente só escuta falar, porque, né, não está diretamente trabalhando com isso, né? Então,
pessoal que está olhando em casa também vai aprender muito. E não é só clicar ali no site, né? Tem todo um... Não é só o robozinho dando oi ali, né? Tem então, todo um Só um agradecer sistema. aí pela força. Aí. Pô, valeu, eu que agradeço o convite, gente. Vida longa ao Projeto Piloto. Vida longa e acelerada ao Projeto Piloto. Contem isso conosco aí. aí sempre. Muito obrigado, muito obrigado. Sempre lembrando que esse programa é apoiado e patrocinado pela Atitude Vídeo Produtora e pela Start Sublimação. O Brunão vai estar subindo aqui os arrobas dele. Atitude Vídeo Produtora no Instagram e Start Sublimação, juntamente com o contato da Adriana, que é a responsável lá por fazer as camisetas, enfim, tudo que vocês quiserem personalizar, Start Sublimação é o lugar certo. Sigam nós no @ProjetoPilotoBR. Lá dentro do Instagram a gente tem o Linktree, então tu vai dar um cliquezinho lá, vai puxar o nosso TikTok, o nosso YouTube, e a gente pede encarecidamente que vocês sigam tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Como é que é o Gustavo diz? É ative o sininho, né? Ative o sininho, ative o sininho, compartilhe, então, compartilhe. comente, curta. Nos ajude muito a engajar o programa, assim, porque de fato tem um peso grande para nós, porque é um jeito da gente entender que vocês estão gostando e que a plataforma está gostando também. E uma coisa, pessoal, também, se vocês gostarem do conteúdo, acharem interessante, a gente tem muito conteúdo interessante aqui, né? Hoje, por exemplo, foi uma aula, né? O pessoal não viu ali uma hora que a câmera não estava mostrando, mas o Lucas fez um sinalzinho, porque eu já estava pronto para fazer mais perguntas aqui também. Até me perdi no meio do caminho aqui, né? Mas é uma aula, são várias aulas que a gente tem aqui. Então, se vocês gostarem do conteúdo, se vocês acharem interessante, pertinente, compartilhem com os amigos de vocês, né? Encaminhem. Vai ter cortes, né, desse vídeo aqui no Instagram, no TikTok. Então, encaminhem para quem vocês achem pertinente, porque, como a gente falou aqui várias vezes, né? É uma aula, vários conselhos aqui, a gente cresce muito com cada convidado. É isso aí. Muito obrigado aí pelas palavras. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. As portas estão sempre abertas quando quiser vir. Pessoal, espero que tenham gostado dessa entrevista totalmente esclarecedora. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Falou, gurizada. Até. O Moro grita, lasca a estrada, asfalto queimando a cada passada. Os pneus giram, faísca explodem. No jogo do poder ninguém se esconde.